Olá, seja bem-vindo à Netcom Ensino à Distância. Eu sou o professor Wagner Nunes e vamos dar início à nossa disciplina Comandos Elétricos aplicados à manutenção. É fácil imaginar que um conteúdo como esse tem muitas informações a serem transmitidas. No entanto, pela limitação do nosso programa, que serão 4 módulos, faremos um apanhado geral sobre o assunto. Eu tenho certeza que você vai ter bom proveito desse nosso material. Vamos iniciar o nosso módulo? Então vamos conceituar o que seria comandos elétricos. Por definição, os comandos elétricos têm por finalidade a manobra de motores elétricos, que são os elementos finais de potência em um circuito automatizado. Não só motores, são cargas elétricas de potência, que serão manobrados através de comandos elétricos. Aí, falando sobre manobra, é o estabelecimento e condução ou a interrupção de corrente elétrica em condições normais e de sobrecarga. Então eu vou comandar, eu vou controlar a partida e o desligamento por opção de desligar ou por proteção. Então a gente vai estar exatamente estudando um pouco mais sobre comandos elétricos associado a esse conceito. E um dos pontos fundamentais para o entendimento é a gente assimilar qual é o objetivo principal desses elementos dentro de um painel de comandos elétricos. O primeiro objetivo é proteger o operador, então essa é a ideia, eu não preciso fazer uma operação direta com os contatos ou a parte de cabeamento de alta tensão ou mesmo baixa tensão, mas eu consigo operar de forma protegida, sem me colocar em risco. E outra finalidade seria propiciar uma lógica de comando. Então, se eu tenho lá um painel contido aí com um sistema de comandos elétricos, basicamente eu tenho esses dois objetivos principais, que é proteger o operador e propiciar uma lógica de comando. Nós temos aqui a imagem de um quadro elétrico, que aí dentro a gente contém aí um sistema de comandos. Então, visualmente, que me permite ao operador fazer uso, seria as botoeiras de liga e desliga. Eu tenho as sinalizações de o sistema estar operando, está ligado ou desligado, se existe alguma falha. Eu tenho chaves de comutação que me permite alterar a partida, a energização do sistema de forma automática ou manual, e tem uma botoeira de emergência no caso de alguma falha grave. Abrindo esse painel, eu vou encontrar uma série de elementos que configuram o que nós comentamos agora, que tem a finalidade exatamente de cumprir uma lógica. Então esse cabeamento que está estruturado interno a esse painel cumpre uma lógica de partida ou desligar ou manobrar um equipamento que estaria conectado aí nessas ligações. Para que a gente possa memorizar ou entender ou assimilar, para eventual pesquisa em cima de uma documentação, de um projeto, de um comando elétrico, existe umas simbologias associadas a cada um desses elementos que fazem parte de um sistema de comando elétrico. E a ideia é de fazer exatamente a apresentação desses elementos, apresentando aí quais são as simbologias associadas. Então o primeiro elemento que nós vamos conhecer é a botoeira, que nós já conhecemos. A botoeira funciona interrompendo ou permitindo a passagem de energia elétrica a partir de um momento que ela for acionada. A botoeira não serve exatamente para fazer a operação em carga de um sistema direto passando a corrente pela botoeira. Ela alimenta uma parte de comando, que trabalha com baixa corrente e permite aí a operação de elementos de potência. Então ela é bastante utilizada, é bem durável, e normalmente nos painéis a gente tem duas botoeiras, uma que vai fazer a função de ligar e a outra que vai fazer a função de desligar. Ela tem os modelos com cores, então nos permite fazer visualmente essa sinalização do que seriam as funções de cada uma delas. Se a função da botoeira for ligar, quando ela for acionada e o circuito estiver desligado, ela irá ligar. Caso a sua função seja desligar, o circuito será desligado após o seu acionamento. Então, obviamente, eu só vou ligar alguma coisa que esteja desligada, é isso que nós estamos querendo dizer. Então, se eu tenho a missão de ligar, eu pressiono a botoeira que tem a finalidade de ligar, e caso eu queira desligar, eu faço uso da botoeira que tem essa finalidade. Aqui tem uma simbologia aparente aí de ser uma chave de emergência, mas é uma botoeira que estaria a função aí de fazer o desligamento. Eu tenho a simbologia dela, que trata aí exatamente do tipo de contato normalmente fechado ou normalmente aberto. E quando a gente vai tratar no desenho falando alguma coisa sobre a botoeira, eu tenho aí a simbologia associada a ela, que é a letra S.
Então, na disposição de um projeto de potência, né, de comandos elétricos, eu vou ter lá as simbologias associadas e os nomes que seriam sequencialmente dados a eles seria referente à letra S. Eu trouxe aqui uma imagem do que seriam esses kits que nós temos hoje disponíveis no mercado, que nos possibilita ter uma base padrão, e eu atribuo a ela, por exemplo, a mudança de acionamento via botoeira, com sinalização ou não. Eu tenho chaves rotativas, aí eu acrescento os elementos na parte de trás, que me acrescenta contatos abertos ou fechados, ou sistemas de acionamento como a chave rotativa. Então é um kit, é um conjunto que traz aí possibilidade de você fazer a montagem que for necessária. Tem aqui uma representação do que seria esse acionamento. Então, ao pressionar a botoeira na frente, ela faz a movimentação daquele eixo central, que está pintado de cor verde. Então, ele que faz a comutação dos contatos conforme o acionamento da botoeira. E aqui tem os acessórios, né, que você acrescenta quantos contatos, e aberto ou fechado, que você precise para cumprir a sua lógica ao pressionar essa botoeira. Vamos conhecer agora os contatores, que são também elementos essenciais aí que fazem parte dos nossos comandos elétricos. Então, o contator é um dispositivo eletromecânico e é um dos principais componentes de um comando elétrico. A sua função é controlar a passagem de altas correntes. É ele que vai fazer o acionamento de potência das nossas cargas. Ele pode, por exemplo, ser capaz de operar com correntes de até 120 A ou mais, possuindo as configurações de contato normalmente aberto ou normalmente fechado, e tem ambos, né, se for necessário, fazendo parte do conjunto de contatores. Aqui tem uma explicação, né, bem elementar do que seria a operação dessa contatora. Os pontos de alimentação na bobina conectadas aos pinos A1 e A2, normalmente são identificados nas contatoras. E uma vez energizada essa bobina, esse elemento central aí pintado em amarelo cria um campo elétrico e atrai o conjunto, né, para fazer o fechamento, pressionando aí umas molas de acionamento. Então elas são fechadas, né, e acaba fazendo a alteração dos contatos que estão aí presentes na nossa contatora. Uma vez tirando essa energia, né, desativando essa alimentação da bobina, a mola faz o papel de colocar na posição de descanso. E aí os contatos que estavam fechados vão abrir, os que estavam abertos vão fechar. Então, é uma operação simples, mas de grande importância para cumprir a finalidade exatamente de operar com cargas de correntes altas, né? Aqui tem uma imagem do que seria uma contatora de potência, tem aí as conexões das 3 fases, e no canto direito eu tenho ali alguns contatos que eu posso utilizar para fazer selo, para fazer sinalização. Então, existem vários modelos, né, dessas contatoras que podem ser acrescentados inclusive outros contatos, conforme a necessidade do projeto que nós vamos desenvolver. Temos a simbologia associada aos contatores, então tem aí a identificação do A1 e A2, que é o ponto de energização da bobina, de acionamento da contatora, e temos os contatos associados a ela. Eu posso ter diversas contatoras no meu circuito, na minha lógica, e elas sendo identificadas pela letra K. Então eu vou ter K1, K2, K3 e os contatos associados a essa bobina, né, que leva a mesma indicação para poder associar a qual contatora pertence tais contatos. Então eles são numerados de forma sequencial para facilitar a interpretação do nosso sistema. Outro elemento importante que é utilizado nos comandos elétricos são os disjuntores, né, que são dispositivos utilizados para a proteção dos circuitos de carga e comando. Eles possuem sistemas de proteção e manobra. Então, além de eu fazer o uso do disjuntor para ligar ou desligar um sistema, eu posso também, já na aquisição dele, ter contido um sistema de proteção, que me permite fazer uma proteção adicional ao sistema. Então, o próprio disjuntor, além de ele fazer a manobra, né, ligando e desligando, ele também tem a função de proteção. Então, assim como os fusíveis, os disjuntores servem para fazer a proteção dos circuitos elétricos contra curto-circuito e sobrecarga. Ele atua como uma chave e interrompe a circulação de corrente elétrica assim que é acionado. Então eu posso fazer o acionamento dele, e uma vez acionado, ele está monitorando aí a existência de algum evento anormal que promove com isso o desligamento dele. É como se fosse um fusível rearmável.
Então eu dimensiono ele por uma corrente máxima e ele protege, caso exceda, ele faz o desligamento, mas eu posso restabelecer ligando novamente. Aqui tem uma imagem do que seria um disjuntor trifásico, tá aí as entradas das 3 fases. Então é fácil a operação dele, esse aqui é um modelo de 50 A. Eu tenho a simbologia associada a ele, que me dá na simbologia a indicação das proteções, de sobrecarga e de corrente. E eu tenho aí a letra que associa, né, esses elementos disjuntores no meu projeto, que é a letra Q. Então certamente eu posso ter Q1, Q2, Q3, fazendo a manobra de circuitos dentro do meu conjunto de comandos elétricos. Outro elemento utilizado seria os fusíveis, né? Os fusíveis são presentes nas instalações, de um modo geral, não é específico da área industrial. Eu tenho em automóvel, em equipamentos, e a função principal dele é a proteção contra curtos-circuitos. Então houve uma elevação constante de corrente, devido a um curto, ele vem a romper, ele é autodestrutível, né? Então necessariamente eu tenho que substituir o fusível para restabelecer o meu sistema. Aqui tem uma imagem de um modelo NH, que é utilizado também no ambiente industrial, tem o Diazed e outros modelos, e a simbologia associada a ele está as duas condições aí, né, da parte de proteção do fusível, que é inserido quando utilizamos ele, e a simbologia essencialmente de fusível, né, que é essa de baixo. E ele, quando é tratado nas nossas documentações, ele recebe a letra F como elemento de proteção, né, que seria a letra F como fusíveis. Então eu vou ter F1, F2, F3 conforme a necessidade no meu projeto. Outro elemento importante que nós falamos é os relés. Então eles são dispositivos que funcionam como chaves de comando e pode alterar a forma como a lógica vai funcionar, dando atraso, fazendo contagem de tempo antes de operar. Então tem uma série de funcionalidades que, dependendo da minha necessidade, eu posso fazer a utilização desses relés, além de funcionalidades ligadas à parte de proteção. Isso nós vamos ver também. Então aqui, por exemplo, nós temos um relé que é utilizado como proteção, um relé térmico de sobrecarga, que ele tem a proteção aí da rede elétrica em cima do meu sistema, oferecendo uma proteção confiável para motores em caso de sobrecarga ou falha de fase. O relé térmico de sobrecarga pode, em conjunto com contatores, compor uma solução compacta para a partida de motores. Então, normalmente eu conecto esses relés direto à contatora, na saída da contatora, e aí ele oferece aí uma proteção adicional para que venha a exatamente fazer o desligamento caso ocorra algum problema. Temos também o relé temporizador off-delay. O que é o off-delay? É aquela função de que quando eu ligo o relé, ele automaticamente é acionado e depois de um tempo que nós ajustamos, ele faz o desligamento também automático. Então isso permite que haja um acionamento inicial e depois de um tempo ele desliga. Por alguma finalidade ou necessidade da minha lógica, eu posso fazer uso de um relé como esse, de temporização off-delay. E temos também o on-delay. O on-delay, ele é ao contrário do off-delay, ele não liga de imediato, ele conta um tempo para ligar. Então, uma vez eu acionando o sistema, ele é energizado, aí ele passa a contar um tempo, depois desse tempo é que ele faz o acionamento dele. E aí propicia o ligamento de alguma coisa depois de algum tempo. Então, isso só gera um retardo no acionamento. E temos um relé também usado na parte de proteção, que é o relé de falta de fase. Então as fases chegam nele, ele fica monitorando a existência dessas fases, e por alguma razão, se ocorre alguma falha de fase, ele sinaliza e a gente usa os contatos dele para poder fazer o desligamento do sistema como uma forma de proteção do motor, né, de estar operando com uma fase fora. Então aqui está o exemplo do que seria um relé, né, como componente. Tem a simbologia associada, né? Por exemplo, aí eu utilizei a simbologia relacionada ao on-delay ou off-delay e os contatos associados a esse relé. A identificação dos relés no nosso sistema é a letra D, então ela vai me trazer aí na minha documentação a identificação do que seriam os relés presentes no meu projeto. E temos também as sinalizações, né, que são os sinaleiros,
que é um dispositivo que tem como função alertar sobre um acontecimento diferente da botoeira, que é usada para acionar ou interromper um sistema. Então eles trabalham em conjuntos, né, da maneira que quando na botoeira eu peço o acionamento, eu posso no meu painel colocar uma sinalização de que o sistema foi ligado ou que ele está desligado. Então ele é muito utilizado e bastante importante, né, para que o operador tenha a informação à distância de como o comando elétrico está naquele momento, se ele está energizado, está desligado, e aí com isso visualmente eu já consigo ter essa informação. Então é bastante utilizado nos painéis e ajuda muito a parte de operação. Então o sinaleiro é utilizado para sinalizar e indicar o estado do circuito elétrico, podendo ser o acionamento de uma carga ou a falha num sistema, por exemplo. No caso da falha seria eu ter a sinalização também de que ocorreu alguma falha. Um relé térmico ou de falta de fase, eu posso, na minha lógica, alimentar uma sinalização visual que indica que há uma falha, que ocorreu alguma falha. E com isso a gente também, o operador, né, nós podemos ter a informação visual dessa falha. Então aqui nós temos a imagem do que seria esse componente sinaleiro, temos a simbologia dele usada no nosso projeto, e ele é tratado com a letra H. Então na simbologia usada nos projetos a gente vai encontrar esses elementos com essa indicação, né, de H liga, H desliga, ou H1, H2, cada um com a sua finalidade de indicação. E aqui tem um resumo, né, de alguns outros elementos. Essa lista ela é um pouco mais extensa, onde abrange uma série de elementos essenciais que pode ser contido num sistema de comandos elétricos, e conforme a sua finalidade, na hora que eu for fazer o desenho, né, o projeto disso, eu faço uso dessas simbologias para indicar todos esses elementos. Então é importante a gente conhecer, né, visualmente quais são as suas finalidades, e ao mesmo tempo poder assimilar, diante da sua funcionalidade, de que maneira o sistema vai estar operando. Então é importante que todo mundo que opera na parte de operação e de manutenção tenha facilmente a identificação por simbologia da função de cada elemento, facilitando assim a interpretação de funcionamento e, obviamente, na pesquisa de defeitos. Ok, chegamos ao final do nosso módulo 1. Espero que vocês tenham tirado grande proveito e se preparem para os próximos encontros. Até mais!